Como uma civilização há mais de 4.000 anos conseguiu erguer estruturas tão grandiosas e perfeitas como as pirâmides do Egito? Com tecnologia primitiva, sem máquinas modernas ou computadores, os antigos egípcios criaram monumentos que desafiam nossa compreensão até hoje. Seriam eles apenas gênios da engenharia ou teriam recebido ajuda de algo ou alguém além deste planeta? Essa é uma das maiores teorias da conspiração de todos os tempos. As pirâmides foram construídas por alienígenas. Hoje, vamos mergulhar nas evidências, analisar os mistérios e tentar responder essa pergunta que intriga a humanidade há séculos. Prepare-se, porque as respostas podem surpreender você. Além das pirâmides, existem textos antigos, lendas e até representações artísticas que alimentam essa teoria. Seria possível que seres de outro planeta visitaram a Terra há milhares de anos e interferiram diretamente no curso da nossa história? Ou será que subestimamos a capacidade e genialidade dos antigos egípcios? As pirâmides e seus mistérios. As pirâmides de Gizé, especialmente a Grande Pirâmide, são uma das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que permanece de pé até hoje. Construída por volta de 2500 a.C., a Grande Pirâmide foi por muito tempo a estrutura mais alta do mundo, com cerca de 146 metros de altura. O mais impressionante é a precisão com que ela foi construída. As pedras, algumas pesando mais de 50 toneladas, foram transportadas por dezenas de quilômetros, empilhadas com precisão milimétrica e alinhadas perfeitamente com os pontos cardeais. Além disso, a relação matemática entre suas dimensões reflete proporções quase perfeitas, algo que ainda intriga engenheiros modernos. Pesquisadores descobriram que a Grande Pirâmide está alinhada com uma precisão incrível ao norte verdadeiro. Algo que, teoricamente, seria impossível com a tecnologia disponível na época. Além disso, os túneis internos da pirâmide possuem alinhamentos que coincidem com estrelas importantes no céu noturno, sugerindo um conhecimento astronômico impressionante. Outro mistério intrigante é como os egípcios conseguiram erguer blocos tão pesados até alturas extremas. Algumas teorias sugerem o uso de rampas gigantes, mas nenhuma explicação parece definitiva. As pirâmides também têm características acústicas impressionantes, com câmaras que amplificam o som de forma peculiar. Adicionalmente, há teorias de que as pirâmides não foram construídas como simples túmulos, mas talvez como centros de energia ou até mesmo dispositivos para algum propósito desconhecido. As pedras usadas possuem propriedades magnéticas que alguns estudiosos acreditam estar conectadas a algum tipo de funcionalidade energética. E para tornar tudo ainda mais intrigante, existem câmaras ocultas ainda não exploradas dentro da Grande Pirâmide. O que será que está escondido lá? Teorias sobre alienígenas. A teoria de que as pirâmides foram construídas por alienígenas ganhou força no século XX, impulsionada por autores como Erich von Däniken, autor do famoso livro Eram os Deuses Astronautas? Segundo essa teoria, alienígenas visitaram a Terra no passado e compartilharam seu conhecimento avançado com os humanos, ajudando-os a construir monumentos colossais como as pirâmides. Para muitos entusiastas dessa ideia, as pirâmides não são apenas túmulos, mas verdadeiras antenas ou pontos de contato com o espaço. O alinhamento das pirâmides de Gizé com as 3 estrelas do cinturão de Órion é frequentemente citado como prova de que havia um conhecimento astronômico avançado envolvido. As pirâmides não apenas refletem o céu noturno, mas também parecem ter sido construídas para durar milhares de anos, como se tivessem um propósito muito maior do que apenas servir como túmulos para faraós. Outro detalhe curioso é encontrado nas pinturas e hieróglifos egípcios. Algumas representações mostram figuras humanoides com cabeças alongadas, luzes no céu e objetos que lembram naves espaciais. Essas imagens levantam a pergunta: seriam representações simbólicas ou descrições reais de algo que os antigos egípcios presenciaram? Além disso, muitos relatos sugerem que certas câmaras das pirâmides possuem propriedades acústicas e energéticas inexplicáveis. Há também teorias que sugerem que as pirâmides poderiam ser marcos deixados para visitantes
extraterrestres. Por que essas estruturas foram feitas para durar tanto tempo? Seria parte de algum tipo de plano cósmico? Ciência versus teorias alienígenas. Por outro lado, a ciência tradicional tem explicações bem fundamentadas para a construção das pirâmides. Arqueólogos descobriram registros, ferramentas e evidências de que milhares de trabalhadores egípcios participaram da construção desses monumentos. Estudos arqueológicos mostram que os egípcios eram extremamente organizados. Havia cidades inteiras dedicadas aos trabalhadores das pirâmides, com áreas de descanso, cozinhas e até hospitais rudimentares. Esses registros provam que a construção foi fruto de planejamento e trabalho humano intenso. Sabe-se também que os antigos egípcios usavam rampas inclinadas e técnicas de alavancagem para mover os blocos de pedra. Recentemente, papiros descobertos detalham como as pedras eram transportadas pelo rio Nilo até o local de construção. Além disso, esculturas e ferramentas encontradas no local sugerem que os trabalhadores usavam técnicas engenhosas para ajustar cada pedra perfeitamente no lugar. Mas, mesmo com essas evidências, algumas perguntas permanecem sem resposta. Como eles conseguiram tamanha precisão arquitetônica? Como eles sabiam sobre o alinhamento estelar? Além disso, há discrepâncias no número de trabalhadores necessários para a construção. Alguns arqueólogos sugerem que seriam necessárias dezenas de milhares de pessoas, enquanto outros acreditam que a quantidade de mão de obra foi muito menor. E mais, como uma civilização sem tecnologia moderna foi capaz de erguer algo tão duradouro e matematicamente preciso? Outros monumentos pelo mundo. E não são apenas as pirâmides do Egito que geram questionamentos. Ao redor do mundo, encontramos outros monumentos impressionantes que desafiam explicações simples. Cada um deles carrega mistérios únicos, mas um padrão curioso os conecta: a relação com o céu, as estrelas e uma precisão arquitetônica que desafia as limitações tecnológicas da época. As linhas de Nazca, no Peru, gigantescos desenhos no chão que só podem ser vistos do céu. Representações de animais, figuras geométricas e até formas humanoides. Como uma civilização antiga poderia criar algo tão detalhado sem a capacidade de ver suas obras do alto? Alguns sugerem que essas linhas serviam como pistas de pouso para naves extraterrestres. Stonehenge, na Inglaterra. Imensas pedras erguidas em posições precisas, sem explicação clara sobre como foram transportadas ou alinhadas. O monumento parece ter sido projetado para funcionar como um observatório astronômico, alinhado com solstícios e equinócios. O peso das pedras e a distância que foram transportadas continuam sendo um desafio para os arqueólogos modernos. As pirâmides da América Central. Povos como os maias e astecas também construíram pirâmides incríveis, muitas delas com alinhamentos astronômicos precisos. Além de servirem como templos religiosos, algumas dessas pirâmides parecem estar sincronizadas com eventos celestes, como eclipses solares e lunares. Como esses povos possuíam tal precisão astronômica? Göbekli Tepe, na Turquia. Um complexo arquitetônico datado de mais de 12.000 anos, muito mais antigo que as pirâmides do Egito. Essa estrutura monumental foi construída por caçadores-coletores, muito antes do surgimento das primeiras civilizações organizadas. As colunas de pedra, repletas de esculturas detalhadas, sugerem um nível de sofisticação que parece fora de época. A Ilha de Páscoa, as misteriosas estátuas moais, que ainda desafiam explicações claras. Algumas das estátuas possuem até 10 metros de altura e pesam mais de 80 toneladas. Como foram transportadas por uma civilização que não possuía roldanas ou animais de carga? Além disso, muitos moais estão alinhados com precisão com pontos específicos do horizonte, e a lista continua. Templos na Índia com padrões geométricos impossíveis para a época, cidades submersas no Japão com estruturas artificiais e a impressionante cidade de Machu Picchu, no Peru, construída com pedras perfeitamente encaixadas, sem uso de argamassa. Por que culturas tão distintas, separadas por oceanos e milhares de quilômetros, construíram estruturas semelhantes,
com significados muitas vezes ligados ao céu e às estrelas. Será que havia uma conexão global entre esses povos ou algo extraterrestre? Será que essas culturas receberam algum tipo de orientação comum vinda de visitantes do espaço? Essas coincidências são tão impressionantes que muitos pesquisadores sugerem que estamos apenas arranhando a superfície de um conhecimento muito mais antigo e possivelmente conectado a algo além da Terra. As pirâmides representam mais do que pedras empilhadas. Elas desafiam nossa lógica, ciência e crenças. A questão permanece: genialidade humana ou intervenção alienígena? E você? De que lado está nessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal